dados, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Hoje eu tô aqui com uma presença muito especial, o Jonathan. Diga oi, Jonathan. Olá. Olá. Tá, hoje a gente tá aqui pra falar sobre os milagres de Jesus. E Jonathan, pra que serviam os milagres de Jesus? Uma pergunta bem interessante. Vamos lá. Os milagres de Jesus, eles têm dois fundamentos. A meu modo de ver. Primeiro, os milagres de Jesus, eles têm, para mim, na minha visão, no meu modo de pensar e estudar, dois fundamentos. Primeiro, mostrar a grandeza de Deus. E segundo, suprir algumas necessidades de algumas pessoas que foram detentores dos milagres, né? Sim. Um exemplo, o cego Bartimeu, um dos milagres que mais me chama a atenção. Ele não enxergava absolutamente nada, né? Ele era cego, né, meu? Sim. O cara cego não vai enxergar nada, né? Mas é óbvio. Mas quando ele ouviu falar... Pelo menos é isso que os médicos dizem. Fecha o olho. Tá enxergando alguma coisa? Eu tô A gente ainda enxerga a escuridão. Não Ele é não escuridão, enxergava tem o nome nome certo de uma cor, só que eu não lembro agora. Gabi, tu tá me dizendo que tu sabe o nome da cor que ficou? A gente fecha os olhos e descobriu. Pesquisa. Gabi está pesquisando. Não é preto, tem um nome. Não, tem um nome. Igual não. Eu não lembro por isso que eu falei. Interessante, eu não lembro o que eu falei primeiro. Da grandeza de Deus. Fosfenos. Sabe quando você fecha o olho e vê uma cor que não é preto? É fosfenos. Esse nome é horrível, mas a culpa não é minha, é dos caras que inventaram. Eu não sabia de fosfenos. Não sabia. Tem nome de filósofo. Interessante. A primeira impressão que nos dá em relação aos milagres de Jesus é mostrar a grandeza de Deus. Exato. Mostrar que ele é muito maior do que qualquer situação. E de tudo. Com certeza. A segunda parte é suprir algumas necessidades das pessoas que estavam ali. Porque, na verdade, Jesus ele apareceu diante desse cego chamado... Bartolomeu? Não é? Cego Bartimeu. Ah, Bartimeu, eu ouvi Isso Bartolomeu. aí, Bartimeu. Foi só ele encostar em Jesus que ele ganhou a visão. No caso, nem foi em Jesus. Foi Sim, ele fez um berreiro, né? Capa. Imagina, passando aquela multidão com Jesus, ele ouviu falar que Jesus estaria ali, ele começou a fazer um berreiro. Já imaginou fazer um berreiro, alguém fazendo um berreiro? Chama atenção, né? Chama. É interessante. E com tudo isso que aconteceu, ele simplesmente chamou, começou a berrar ali sobre Jesus, chamar Jesus, 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 filho de Davi. Tem misericórdia de mim, né? Qual foi o maior milagre de Jesus? O que mais te chamou a atenção? Eu tenho dois. Que é o da multiplicação dos pães e dos peixes, que eram 5 pães e 2 peixes. O que mais chamou a atenção nesse milagre? Porque, tipo assim, ele fez de 5 pães uma comida para milhares. Uma comida, tipo, o que normalmente 5 ou 6 pessoas comeriam, deu para mais de 1000. Então é muito interessante. Se a gente pensar nesse critério, é extraordinário, né? Como que 5 pães alimentariam uma multidão, né? E sendo assim, ainda sobrou muitos pães que foram recolhidos, né? Então, é algo surreal. Diferente, né? Totalmente. E eu também tenho outro que é o do paraplégico, que Deus foi fazer uma pregação numa igreja lá, e daí tinha muita multidão. E não tinha como os amigos, né, do paraplégico levarem ele pela entrada, porque tinha muita gente. Pensa assim, deixa eu dar um exemplo. Sabe quando tem Black Friday? Que tem é muita gente, Porque você não consegue dar um passo no mercado, que você já encontra 15 pessoas. Mas é uma boa ideia, tirar as telhas de cima e... Dar uma de SWAT. Daí, os amigos dele tiveram a brilhante ideia de entrar pelo telhado. Eles fizeram um buraco, foi um buraco, né? Sim, arrancaram as telhas tudo. Arrancaram as telhas, usaram cordas. Tu imagina Jesus lá falando, explicando, e de repente lá tava tudo normalzinho, só entrava os raios de luz pela janela. De repente abre aquele clarão bem em cima de Jesus. O que acontece? Todo mundo olha pra onde? Pra cima. Daí vem descendo um cara num pano, mais ou menos um colchão, vai descendo. Os amigos dele explicam pra Jesus, esse daqui é nosso amigo, ele é paraplégico, que aconteceu tal. E daí Deus toca nele e fala, vai-te pra casa. Eu acho que é, né? Mais ou menos isso. Levanta-te, toma tua cama. E vá pra casa. É interessante que esse é o primeiro milagre de James, né?
O primeiro milagre 007, da onde tiraram esse filme, hein? É só olhar pra essa cena, pô, desceram ali, interessante, descer pela corda, os 4 amigos, né? Cada um segurando uma ponta, né? Não, o interessante é que prova o quão é importante ter bons amigos. Porque pensa assim, se tu tivesse falsos amigos naquele momento, eles não te ajudariam. Eles deixariam, não, se vira aí. Não dá pra entrar pela entrada? Não, se vira, a gente vai pra casa, comer alguma coisa, se vira. Eles não, eles tiveram o trabalho de pegar uma escada, arrancar as telhas que provavelmente estavam coladas com algum tipo de negócio pra botar ali em cima e tal. Não, eles falaram, não, a gente vai ajudar ele, vamos levar ele pra Jesus. Eles abriram um buraco no teto, foram descendo ele até Jesus. Interessante, eles calejaram a mão em vista para ajudar o amigo, né? Sim. Às vezes o amigo é aquele que brincava desde criança, jogava taco, né? Brincava de bola. Era muito desejado entre eles ali, né? Interessante, não é interessante? Interessante, é um fato interessante. Próxima pergunta, Felipe. Quais são seus milagres favoritos? O meu milagre São os dois, no caso. Os dois? O meu milagre favorito. O primeiro é, na verdade, sem dúvidas, um dos primeiros de Jesus, né? Que foi a transformação da água no vinho. O milagre favorito, o milagre favorito é a transformação da água em vinho. Porque aquilo ali é extraordinário. Realmente. Ninguém consegue transformar água sem passar por um processo, né? Em qualquer coisa que tu queira transformar água. Tu quer transformar água em suco, tu precisa adicionar o pozinho do suco. Ou botar a própria fruta. Sim, mas a transformação de água em vinho... Ele literalmente, provavelmente, pegou o copo e a água virou vinho. Sim. Ele pegou e... Você imagina os convidados recebendo essa ordem, assim, vai lá, pega aquele jarro de água e distribui, porque aquilo vai virar vinho. O que eles pensaram? Esse cara deve estar doido. Só pode. Porque foi o primeiro milagre de Jesus ali naquele momento. Ninguém sabia que ele... tinha algumas pessoas que sabiam, né? Mas, se uma pessoa vinha de longe, porque ele não era dali, ele tinha ido ali em viagem missionária. Então, eles pensaram, nossa, esse cara tá doido. E só podia estar doido mesmo. Sim. E no fim todo mundo ficou doidão com aquele vinho, né? Qual é a próxima pergunta? Era isso. Era 2 milagres. Era doido, falei primeiro, né? O segundo milagre que eu acho também muito interessante é o centurião. O que é o do centurião? O centurião que chegou para Jesus, que ele tinha uma filha eu sei qual é. enferma, que estava doente. Tava prestes a morrer, né? Isso, ele estava prestes a morrer. Só que o centurião sabia que ele tinha... Ele era centurião, então ele tinha muita gente abaixo dele que ele comandava. Então ele sabia que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente. Então ele chega para Jesus e diz, não quero que o senhor vá lá. O senhor é a mesma coisa assim, a gente trazer para nossos dias. Vamos pegar uma pessoa muito importante na nossa nação. Deixa eu ver... O presidente Bolsonaro. Né? Vamos pegar ele, vamos trazer. A minha casa não é digna de receber o presidente da república. Não, na verdade porque, você pensa assim, é só uma pessoa com um cargo importante. Jesus é diferente, Jesus tem poderes, é o salvador da terra, entendeu? Você arrumaria sua casa para receber o presidente? Deixaria toda ela em ordem, bonitinha? Não, deixaria, mas... Agora você imagina isso diante de Jesus. Daí é diferente, eu não arrumaria minha casa, literalmente... Quebraria ela tudo, construindo uma casa nova, né? Construir uma casa nova, limpava de novo, limpava 15 vezes, arrumava tudo, deixava... Se tivesse um grão fora de lugar, eu já interessante. E esse centurião chegou e falou para Jesus, não sou digno de recebê-la em casa. Mas apenas uma palavra tua é o suficiente para que a minha filha tenha saúde, seja restabelecida a saúde. E Jesus falou dessa fé para todos que estavam ali perto. É interessante, foi uma fé extraordinária. Uma fé que moveu por apenas uma palavra de Jesus. Interessante, né?
É muito interessante. Sim, esse é um dos Porque milagres se que pa- chama muita Porque atenção. se tu parar pra pensar, eu acho que todo mundo já teve essa dúvida. Se, tipo, isso é realmente real. Todo mundo já teve essa dúvida, porque é muito surreal pra uma pessoa acreditar. Mas é real. Porque tem vários fatos que indicam, a própria Bíblia mesmo indica, pelos milagres que acontecem. Tipo, teve um filme que a gente já viu uma vez na idade, do menino que ele tava praticamente morto. Ele tava em coma por mais ou menos. Ele ficou em coma por mais ou menos 3 ou 4 dias. E ele parou de respirar. E daí a mãe dele orou e ele voltou. Tipo, ele parou de respirar, ele tava morto. Porque quando uma pessoa para de respirar, ela tem até 2 minutos de vida pra começar realmente o corpo morrer. Passou mais de, tipo, eu acho que foram mais de 12 horas sem ele respirar. Mas eles continuaram ali pra ver se dava alguma coisa, porque às vezes eles usam o choque, né, pra trazer a pessoa à vida. E não funcionou o choque, não funcionou nada. A única coisa que levou ele de volta à vida foi as orações. Mas outro milagre também que eu chamo também a atenção, que eu gosto muito, foi na reta final de Jesus na Terra. Que foi quando os guardas vieram junto com Judas. E Judas beijou Jesus. E ele tinha dito assim, aquele que eu beijar, esse é quem vocês vão pegar. Esse é quem vocês vão levar preso. Então, chegando diante de toda aquela situação, os discípulos estavam com Jesus naquele momento. E Pedro, vendo toda aquela situação, desembanhou sua espada e cortou a orelha de Malco. E esse foi um dos últimos milagres de Jesus ainda na terra, sabe? Ainda vivo antes da crucificação. Então, ele falou, Pedro, embanha essa espada, não é para fazer isso aqui. E ele pega a orelha que foi decepada por Pedro e cola de novo. Esse sim, um milagre extremamente diferente. Sim. Um membro que foi amputado, um membro que foi cortado e arrancado através de uma espadada. Ele simplesmente regenerou. E simplesmente colocou. Não é que nem, tipo, tu pegar, vamos dizer assim, você vai colar algo em cima do teu caderno. Se tu quiser, tu arranca ele rapidamente. Tu pode... Se ele tiver, tipo, vamos dizer, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, um dedo. Se alguém cortasse teu dedo fora e tu simplesmente encaixasse ou passasse cola, não ia. Ia ficar ali parado e depois de uns dias ele simplesmente iria cair porque a cola ia parar de ter o efeito. Ia cair. Não foi isso que Jesus fez. Ele literalmente regenerou. O dedo, vamos dizer, né, se alguém cortasse meu dedo, Jesus simplesmente pegou, colocou e tava funcionando. Qualquer coisa que você coloque no lugar que é tirado, depois você coloca de novo, Não funciona como que é juntado, ele nunca vai ficar igual. Ele fica com marcas, cicatrizes. Sim. Mas não, simplesmente Jesus pegou a orelha do cara, ele não tava, saiu sem ouvir e voltou com ouvir. Interessante, né? Exato. Muito bom. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões,
Espero que estejam bem. Eu sou o Felipe e vocês estão aqui para o primeiro episódio de Sessão Científica. Quem nunca olhou para uma estrela cadente e fez um desejo, né? Então, hoje eu tô aqui para explicar o que na verdade são estrelas cadentes. Não são nada mais do que pedaços de pedra ou metais que vagam pelo espaço a mais de 250 mil quilômetros por hora, que são tão quentes que causam um rastro atrás de si mesmo. Um rastro de fogo. Ou seja, são, na verdade, é literalmente uma pedra que vaga pelo espaço com um rastro de fogo. É literalmente isso. Espero que vocês não tenham ficado tristes e eu destruí o sonho de vocês. Provavelmente. Mas tchau, até a próxima. Ó, a gente deu um pequeno corte aqui só pra gente arrumar uns negócios pra gente continuar. E, Jonathan, eu gostaria de te pedir pra tu explicar um milagre que eu gosto muito. Não é um dos meus favoritos, mas eu acho muito interessante. Que é da cura do endemoniado da ilha. Ah, do Gadareno? Uhum. Interessante. Nós podemos analisar o seguinte. Da onde que surgiu a história do lobisomem? De um filme. Sim, interessante, né? Mas Um livro, no eu caso. acredito que essa história tenha originado dessa passagem. O endemoniado de Gadara, o Gadareno. O que acontece? Ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia acorrentado. No meio dos porcos. Não, os porcos é lá no cantinho, estava lá no outro lado. Ele vivia próximo aos porcos. Mas interessante é que o quê? É que pensa numa imagem extremamente assustadora. Uma imagem que você olhava assim e te dava muito medo. Na Bíblia diz que ele tinha olhos, a boca dele borbulhava, né, de baba, que ficava borbulhando. Espumava, isso aí. Na verdade, essa cena, se você analisar e tentar imaginar essa cena, que Jesus chegando lá em Gadara e vem esse homem totalmente transfigurado, totalmente mudado, totalmente fora da sua realidade, da sua natureza, que ele vivia no meio do sepulcro, ele vivia no cemitério praticamente, ele vivia aprisionado lá, ele não saía de lá, porque a população tinha deixado ele lá abandonado, porque não queria conviver com ele no meio da cidade, não queria que ele se poderia ser um perigo. Não, ele era um perigo. Ah, tá. Ele era imagina, você olhando aquela cena. Você olha, você vai lá, eu vou visitar um parente hoje lá no cemitério, porque eu vou lá, vou relembrar. Quando você chega lá, você se depara com aquela cena. É o lobisomem, um cara totalmente transformado. Você imagina, nada segurava ele, as correntes não seguravam ele, homens nenhum conseguiam segurar ele. Ele estava possuído por esses espíritos malignos, né? Então, quando Jesus chega lá nesse lugar, o que acontece? Esse cara vem até Jesus. O que tu queres aqui? O que viesses fazer aqui? E Jesus simplesmente fala, não, ele resolve aquela situação. Que a cidade tinha abandonado ele lá naquele lugar porque não queria mais conviver com ele. Eles não conseguiam fazer nada, as pessoas não conseguiam. Então ele era muito conhecido naquela cidade. E Jesus chega lá e simplesmente fala assim, saia dele. Os espíritos falam, não, nos mande para aqueles porcos lá. Aqueles porcos que viviam lá do lado. Aqueles porcos que viviam lá naquela região. Então aqueles porcos, depois do espírito ter saído desse homem que ele tinha ficado são, eles foram para esses porcos e esses porcos precipitaram num espinhadeiro lá no abismo lá, né? Nada. E morreram lá. Toda essa situação ela chama muita atenção, porque um homem que era conhecido como um lobisomem, quando teve esse encontro com Jesus, ele foi totalmente transformado. Interessante, não é? Então, o que tu acha que Jesus não pode fazer hoje nos nossos dias, né? Ele pode transformar qualquer situação. Porque se tu olhar e analisar essa história, quantas pessoas já viram esses tipos de filme, né? Quantos de nós já assistimos esses filmes aí de lobisomem, essas lendas que contam, né? Mas se tu analisar, é uma realidade. A história de Jesus, lá em Gadara, conta muito essa história. Essa realidade para nós, né? Interessante, não é? E algo interessante que eu acho é que no corpo, né,
eu tinha uma Bíblia em figuras que retratava mais ou menos como era. Ele tinha cicatrizes de espadas pelo peito dele todo. Na perna, no braço, em tudo. Tecnicamente era pra ele estar morto, porque se tu toma algumas espadadas, tu morre, porque é uma lâmina mortal, entendeu? O que que eu vejo? Eu vejo assim, ó, ele não tinha controle sobre o seu corpo, então provavelmente aqueles espíritos sacudiam ele para um lado e para o outro, ele caía por cima de tumba, Pedra. as correntes que a população colocava nele para ele, porque ele vivia, ele Arranhava tudo. ficou correntado lá, então se arranhava tudo. Então ele era tu olhava, ele não, era tudo menos um humano. Tu olhava para ele, era tudo menos um homem. Se aquilo fosse um homem, normalmente ele estaria morto. Com certeza. Só que como ele estava possuído, tipo, ele poderia até estar morto, mas os demônios estavam lá dentro dele, vivendo como se ele realmente fosse uma pessoa, só que viva com demônios dentro dele. Jesus foi lá e, vamos dizer assim, ele ressuscitou o homem. Sim, né? trouxe de volta a vida, né? A família já tinha abandonado ele, já tinha deixado lá, porque ninguém estava conseguindo dar jeito, então simplesmente largaram ele lá. Mas quando Jesus chegou naquele lugar e transformou aquela situação, toda a cidade se espantou. Só que, como a gente pode tirar um bom proveito dessa história aqui? Não existe situação ruim que Jesus não possa transformar, concorda? Sim. Tipo assim, ó, se você quer muito um videogame, Jesus pode transformar essa situação e fazer com que seu pai dê pra você um. Interessante, não é? Olha aí. Muito bom. É muito interessante isso. Os adolescentes gostaram agora disso aí, né? Interessante, né? Aquela cura da sogra de Pedro. Não, a purificação do leproso. Porque não tem muita gente que conheça aquele, nem eu conhecia por sinal. A cura do leproso, que é algo que todo mundo já tem mais um certo conhecimento, pelo menos lendo. Porque tá nas histórias que, tipo, é mais comum da pessoa ler, que é Mateus, Pedro, Lucas, daí. Porque, tipo assim, você não começa lendo a Bíblia, vamos dizer assim, porque tem milagres em Tessalonicenses, assim, né? Mas a pessoa começa lendo por Gênesis, e daí provavelmente vai lendo Pedro, Mateus, Lucas. Porque são histórias que já tem você já vai ter algum fato, tipo, você já vai ter algo que te incentive a ler. Interessante. Porque são as histórias mais comentadas da Bíblia, vamos dizer assim. A lepra também naqueles dias, se a gente for analisar, como tu falou aqui agora, da questão do milagre do leproso, né? É interessante que essas pessoas elas ficavam excluídas. Pode ver, o gadareno ficou excluído, Sim. ficou deixado de lado. Os leprosos também, eles eram obrigados a sair do meio da cidade, Era uma doença porque que era uma doença transmissível. contagiosa. Sim. Então tu não podia tocar nessas pessoas. E a Bíblia também condenava que tu tinha que ficar longe dessas pessoas, tu não podia tocar nelas. Porque se tu tocasse nelas era capaz de tu pegar essa enfermidade, porque era transmissível, né? Mas essa do leproso ela é muito interessante, porque quando esse leproso chega até Jesus, quando essa situação acontece, as pessoas, a tendência delas era se afastar. Era se afastar desses leprosos, dessas Sim. pessoas que tinham esse problema chamado lepra, né? E o que era? A lepra apodrecia a região onde... Se tu encostasse a mão e pegasse lepra na mão, ela apodrecia. A pele ficava toda áspera e Sim, começava com pequenas manchas, né? Sim, amareladas, brancas, amarelas. vermelhas. E daí ficava perdendo a cor até ficar branca. Sim, interessante, porque ficava o quê? Ela ficava em carne viva e apodrecendo, cheirava mal. A pessoa praticamente ela apodrecia viva. Então era muito terrível. Perdia membros do seu corpo, perdia partes do seu corpo. Então isso era uma sentença de morte naquela época. Pra vocês verem o quanto a lepra é um caso sério, já tem cura, né? Sim. A lepra, ela Não tem cura, tem tratamento, né? Tem tratamento, que daí vai tirando aos poucos, mas tira. Sim. A lepra pode deixar teu corpo branco ou amarelo, você pode perder partes do corpo, tua pele fica áspera, tipo, tu passa e fica áspera, né? Todo mundo sabe o que é áspera. E tu vai perdendo partes do corpo. A carne do teu corpo vai apodrecendo e vai deixando um cheiro horrível em volta de ti. Você pode, tipo, passar muitos perfumes, você pode se limpar o quanto tu quiser, vai ficar cheiro podre. Eu tinha um amigo meu que ele tinha a lepra, né, chamada hanseníase também. Ele tinha esse problema, então ele tinha na mão esquerda. Ele perdeu todo o movimento da mão.
Ele começou a tratar com medicamentos e tudo, fez um tratamento bem comprido, bem pesado na questão de medicação, e ele perdeu o movimento da mão. E tu consegue ver aquelas marcas do músculo, o braço bem mais fininho por causa dessa enfermidade. Porque a lepra, ela apodrece e a carne some depois, né? Sim, e afinou e perdeu toda a movimentação. Então, você imagina uma pessoa com movimentação limitada, não podia estar no meio das pessoas por causa que isso era condenação. Se ela aparecesse no meio da vila lá, que ela não podia estar, porque as próprias leis de Deus, elas falam, não, ó, separe essas pessoas daqui, elas precisam estar em um lugar isolado, para não transmitir para outras pessoas. Então elas precisavam ficar lá esperando praticamente a morte. Só que na verdade, quando Jesus encontra essas pessoas leprosas, ele simplesmente ia lá e fazia o contrário. Ele fazia o quê? Ele tocava nessas pessoas. Mas a doença não pegava nele, mas ele levava a cura. Então, o que eu tiro dessa história para nós? Nós temos que tocar nas pessoas, nós temos que estar com essas pessoas, nós temos que alcançar as pessoas. Sim. Nós temos que levar a cura para elas, nós temos que levar esse amor. Sim. Sobre o osso, né, que ele falou que o braço ele vai ficar todo magrinho, eu acho que você, eu acho que vocês já estudaram sobre o osso do braço, né, que é algo que você estuda lá no início da escola. O osso do braço, ele é mais ou menos, deixa eu dar um exemplo. Sei lá, isso daqui. É tipo isso daqui. É mais ou menos isso daqui de largura e grossura. É mais ou menos isso daqui. Ou seja, pensa no teu braço. Tipo, a pele do teu braço. Porque a pele ficava solta. Porque a pele, a pele ficava ali. Ela ficava apodrecida, ficava puxandinha pra baixo. Teu braço era fino. Né? O braço ele fica fino, porque fica só o osso. Tu perdia o movimento dele e a pele ficava um monte de pele jogada aqui pra baixo. Porque a pele, né? Tipo, como tem carne aqui, tem a pele que contorna. Se essa carne some, a pele vai ficar solta. Porque não tem onde a pele ficar, tipo, esticadinha pra ficar que nem fica no nosso braço. Então é algo bem sério. Era terrível para aquela época. Mas Jesus curava tudo, né? Jesus transformou água em vinho. Jesus limpou o gadareno, tirou os espíritos dele, ele passou a ser uma pessoa normal. Fez um cego olhar, fez um paraplégico andar. Sim. E fez um leproso ter os movimentos do corpo dele e ficar com o corpo... E também curou através da sua palavra, né? Do centurião, da fé. Se Deus quisesse, ele piscava e o mundo virava perfeito. Com certeza. E não só isso, ele poderia... Opa, desculpa. Vai ficar assim, né, mãe? Vê se tá... Se ele quisesse, ele poderia ficar parado. Se ele quisesse, tipo... Se ele pensasse, o mundo ficaria 1000 vezes melhor do que estava hoje. Com certeza. Só num movimento de braço que ele fizesse, porque ele é perfeito. E é isso que ele vai fazer quando ele voltar, né? Exato. Vai trazer a perfeição, por isso. Como a gente falou em Apocalipse, se você não viu, infelizmente você perdeu uma coisa muito boa, porque foi a melhor série até agora que a gente fez de explicações, né? Com o Juliano Bernardo, foi muito boa. Deus vai criar novos céus e nova terra, que vai ser tipo céu e terra, só que mais perfeitos do que... Porque Deus criou a terra perfeita. Só que o homem tirou essa perfeição da terra. Tipo, não que ela não seja perfeita ainda. Mas o homem, ele trouxe, vamos dizer assim, escuridão pra terra. Daí Deus vai criar um novo céu e nova terra, onde não vai ter morte, não vai ter fome, não vai ter nada. Porque vai ser perfeito. Porque ele é a perfeição, né? Exato. Muito bom. Ô Jonathan, e agora eu tenho uma pergunta que eu acho que algumas pessoas já tiveram, eu não tenho mais essa dúvida, mas algumas pessoas têm essa dúvida. Que ainda ocorrem milagres, né, ultimamente, né, nesses últimos anos e atualmente? Bom, uma pergunta bem interessante. O que eu acredito? Deus ainda é o mesmo, né? É o mesmo, sempre faz isso. Jesus continua sendo o mesmo, né? Exato. Então eu acredito que sim, existem milagres ainda hoje. E, inclusive a gente está aqui já significa que isso também é um milagre de a gente estar aqui. Porque o que eu acredito? Sendo Deus o mesmo, ele ainda continua curando. Na verdade, ele nunca vai ser sempre o mesmo, porque a cada segundo, a cada milissegundo que passa, ele é mais perfeito. Sim, a escala dele ele não tem imperfeição, ele é totalmente perfeito. Isso é maravilhoso. Eu ainda acredito em milagres, com certeza acredito. Apesar de toda essa circunstância que tem se criado aí em volta
de tantas coisas erradas, mas eu ainda acredito em milagres, eu ainda acredito que você pode orar pela sua mãe, que às vezes ela tá com dor de cabeça lá, se ela estiver doente, você pode ir lá orar. Sim. E Deus curar ela ali naquele momento, eu acredito nisso. Eu acredito que você pode chegar diante de um familiar seu que está com algum tipo de problema de saúde e ir lá e fazer uma oração, Senhor, em nome de Jesus, cura ela. Uma oração simples. E Deus vai lá e cura ela. Eu acredito com certeza que ainda sim existe. Tá, se você já viveu algum milagre na sua vida, qual o seu favorito que mais te tocou? A minha conversão. Olha, interessante. Se você não fosse convertido, você não estaria aqui nesse exato momento dando Sim. algumas explicações e algumas perguntas bem, né? Esse é o grande diferencial. Porque assim, ó, geralmente a gente olha os milagres, mas sempre de forma externa. A gente sempre olha para o outro. Qual foi o maior milagre que tu olhou e gostou e assim achou interessante? Eu comprar um carro. Eu achei, eu vi uma vez um pastor que veio aqui, orou e essa pessoa que era paralítico começou a andar. As pessoas tendem a terceirizar isso, o milagre. Não, mas eu acredito Também que... tem um negócio do milagre material, né? Que ele Sim. ora e ganha um carro e fala, o melhor milagre da minha vida foi eu ganhando um carro, né? Um presente de Deus. Eu acredito que o maior milagre que um homem pode testemunhar e que uma mulher pode testemunhar, que uma criança pode testemunhar, que um adolescente pode testemunhar, que todos podem testemunhar, é a sua conversão. Porque é a sua salvação. Se você não tivesse convertido, tecnicamente você não estaria ali naquele momento. É como, tipo, vamos dizer assim, uma linha do tempo. Sim. Vou dar um exemplo. Na sua vida, cada movimento que tu faz cria uma nova linha do tempo. Que pode, né, acontecer. Se você faz o movimento errado, cria outro negócio. Sim, reação, ação, reação. Que é tipo assim, a linha do tempo é assim. Se você faz um movimento que é fora de padrão, vamos dizer assim, vai criar uma nova linha do tempo. E daí assim infinitamente. Obviamente isso é só uma teoria, mas é algo que realmente acontece hoje em dia. Criar uma nova linha do tempo. Teoria do Felipe. Interessante, eu nunca tinha ouvido esse tipo de teoria. Peraí, deixa eu anotar aqui. Teoria da linha do tempo. Interessante. Vou anotar no meu calendário, na minha agenda. Tá, mas agora uma pergunta pra vocês, que vocês podem responder aí nos comentários, ou também mandar no direct da Dades. E daí é só mandar ali resposta sobre a pergunta dos milagres. É só mandar lá no privado da Dade, do Instagram. Seu milagre favorito. Tipo, o meu milagre favorito foi da cura do leproso. O meu milagre foi tal. Pode ser também da sua própria vida. Tipo, isso, interessante. Podia ser o quê? Um milagre da Bíblia e um milagre na sua própria vida. Exato. E se você não tem um, você pode perguntar Correr pros seus atrás, pais. né? Perguntar pros seus pais, seus Seja um vizinhos. caçador de milagres. Procure alguém com dor de cabeça na sua casa. Alguém que tiver com dor de cabeça. Vai lá, põe a mão, fala assim: Senhor, em nome de Jesus, cura ela dessa dor de cabeça. E vem testemunho aqui pra gente, né? Exato. Use a sua fé. Se vocês quiserem estar mandando um vídeo, se for uma história longa, pode mandar, né, mãe? Pode mandar 15 vídeos se quiser, porque... Interessante, né? Interessante ver os E negócios. qual foi o maior milagre que aconteceu na sua vida, Felipe? Olha, eu não sei. O que acontece, Felipe? A gente, quando é perguntado sobre o milagre, a gente quer relacionar isso a uma coisa grandiosa, tipo uma enfermidade, mas muitas vezes pode ser um desejo simples. Eu tinha um desejo de fazer isso. Só que naquele momento não tinha aquele tipo de condição para acontecer aquilo. Mas só que lá na frente, Deus permitiu que isso acontecesse. Olha, então, eu parei pra dar uma pensada e foi ver a neve, porque senão... Tu parou para dar uma pensada? Eu... Falaram aqui de cantinho, né? A produção falou ali. A produção tá atenta, a produção tá atenta. A produção tá atenta. Foi ver a neve. Desde pequena, eu e a Gabi, a gente tinha um grande sonho de ver a neve. Porque a gente foi tipo, nossa, deve ser incrível fazer guerra de bolinha de neve, fazer um boneco de neve, né? Daí, quando a gente foi viajar esse ano pra Europa, a gente passou, acho que, foi quanto tempo? 1 semana, 2 semanas? Acho que foi uns 15 dias, né? 10 dias. 10 dias. A gente passou 10 dias fora. Parecia um mês, porque vocês sumiram. A gente ficou 10 dias fora, tanto que um desses vídeos...
Tanto que um vídeo que a gente gravou na Haddad, pedindo pra vocês, né, um convite do culto, foi gravado lá na frente de um castelo, não foi, mãe? Então, a gente foi lá. Daí esse sonho foi um grande sonho realizado, que foi um milagre. Muito bom. A viagem toda foi um milagre. A viagem, então, tudo foi um milagre, né? A gente tá aqui é um milagre. Exato, é um fato. Muito bom. Exato. E qual é o milagre que você espera nas Nas nossas próximas lives, É, que todos participem. que todos se inscrevam aqui, né? Ó, toque o sininho, né? Como é que é? Toque o sininho aqui, ó. Sininho. Se Toca inscreva, o né? sininho. Exato, tem que se inscrever. Porque assim, ajuda na divulgação. Porque pensa assim, quanto mais famoso for ficando o canal da Haddad, mais pessoas vão conhecer. Porque vai aparecer recomendado pra pessoa. Vai ser recomendado. Porque, tipo assim, vamos dizer assim, um canal tem 30 inscritos. Se ele for, tipo, mostrando atividade de algo que o público gosta, ele vai crescendo e vai recomendando pra mais pessoas. E é isso que a gente quer que aconteça com o canal da Haddad. Vai. Daí, quanto mais pessoas forem se inscrevendo e mais pessoas forem vendo que tá sendo recomendado, o pessoal, olha, interessante, vídeo, vou dar mais uma olhada, vou dar uma pesquisada a fundo sobre isso. A pessoa vai ver, olha, fala sobre Deus, eu nunca tinha parado pra pensar, parado pra ler a Bíblia. É interessante, vou continuar vendo. E a pessoa vai conhecer a palavra de Deus, é algo muito importante, entendeu? É tipo assim, ó, essa live, o que acontece? Ela é direcionada para esse público com essa linguagem de adolescente. É uma linguagem de fácil entendimento. Então você vai olhar e vai falar, gostei deles! Exato! Toque no sininho, se inscreva no canal e não deixe de assistir a próxima. Exato, porque tem que assistir. Foi isso, gente. Mas a gente ainda vai ouvir mais um louvor antes da live acabar pra dar aquela animada, né? Mas a presença ilustre da pessoa que estará tocando e cantando esse louvor será a Sara Débora, a top Sara Débora, que tem uma voz muito afinada. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É isso, né, Jonathan? Isso foi legal a sua participação de 40 minutos. Eu acho que foi mais, mas tudo bem. Como foi sua sensação de estar aqui? Foi bom. Nossa, eu achei... Nossa, Não, vai rolar uma palavra. foi interessante, sabe por quê? Porque eu gostei de ti, cara. Gostei, eu sou legal. tu é o cara. Obrigada, eu sei. Primeiro. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Respeita. Sejam humildes, crianças. Sejam confianças, né? Exato. Muito obrigado por estar participando aqui, Jonathan. Espero estar aparecendo aqui mais vezes, né? É só convidar. Exato. É uma coisa tão básica, mas sei lá, dá preguiça. É interessante, eu agradeço o convite. Eu agradeço que a gente aprendeu bastante sobre os milagres. Exato. A linha do tempo foi fenomenal. Na linha do tempo. Agradeço o convite. Não se esqueça, pessoal, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o canal. Compartilha. Isso aí.
Deus abençoe, gente. Bye. Bye.